Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia no capítulo 49 de Gênesis, capítulo de Gênesis 49, ok? Vamos meditar na palavra de Deus. E nos diz ali: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e o espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele levará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Aser, o seu pão será abundante e ele dará delícias reais. Naftali é uma serva solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo do que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas essas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher ali, sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou e foi congregado ao seu povo. Amém? Aquele que não existia vira um vulcão. E a gente tem uma certeza: o que eu não fizer, certamente
Ele fará. Mesmo na tribulação, confusão, dias difíceis de choro e solidão, sempre haverá pra mim uma porta aberta, resposta certa, livramento especial, a esperança que colocas em nossos corações, bem assinada por tua grandeza, Senhor. Haverá consolo, renovação, da fraqueza brotará a força de um
Vamos orar? Senhor, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos pelo sacrifício de teu Filho, que morreu por nós na cruz, e nós somos filhos, agora herdeiros do Senhor, da promessa, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, coloque em nosso coração o sentimento correto, os pensamentos corretos, as atitudes corretas, para que nós possamos participar dessa herança que vem do Senhor, que nós possamos participar da plenitude da tua unção, do teu poder, da tua glória, da plenitude, meu Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, pois esta é a nossa herança, esta é a nossa bênção, a que vem do Senhor através de Jesus Cristo, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. O tema de hoje, não se conforme, né? Não se conforme. Conforme nós estivemos estudando aí, meditando na palavra de Deus, porque na realidade nós estávamos meditando sobre a palavra de Deus, nós percebemos o seguinte, que havia uma autoridade sobre a vida de Jacó, havia uma autoridade sobre a vida dos filhos de Jacó e uma autoridade sobre a vida de José, que eu estou separando de todos eles só para você ter uma ideia, ok? Eu estou separando os irmãos e José. Isso é, a conduta que havia na vida de Jacó conduziu ele para um tipo de autoridade. Todas as ações, pensamentos, sentimentos, tudo aquilo que a vida de Jacó realizou desde quando ele nasceu até aqui a sua morte, conduziu ele a receber uma autoridade da parte de Deus, embora, entenda isso muito bem, embora Jacó servisse a Deus e Deus havia feito uma aliança com ele. Por isso você precisa entender o seguinte, que o fato de você aceitar Jesus, se batizar nas águas, acreditar em Deus, ler a Bíblia, muitas vezes meditar na Bíblia, você orar, jejuar, você frequentar a igreja, frequentar um culto, pregar a palavra, enfim, você fazer essas coisas que são normais, que têm que ser feitas, são necessárias para o teu crescimento, isso não é garantia de que você vai receber autoridade. A tua autoridade, ela não consiste nas coisas que você faz, que você realiza, mas ela consiste também no quanto você está disposto a abrir mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. Deus, ele concede a autoridade para nós, Deus, ele nos delega a autoridade na mesma proporção em que nós nos colocamos para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Quanto menos você souber do que Deus quer de você, menos autoridade você vai ter. Quanto mais você buscar em Deus o que Deus quer da tua vida e o que Ele quer que você faça, mais autoridade você vai receber. Por exemplo, Jacó, ele foi escolhido por Deus, Deus fez uma aliança com Jacó, Jacó estava debaixo dessa aliança. Porém, as atitudes de Jacó, as coisas que Jacó fez, não contribuíram para que ele recebesse a plenitude desta autoridade que vinha de Deus. Isso é, Jacó não permitiu que Deus transformasse os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua vida por completo, para que ele pudesse ser transformado por Deus e experimentasse essa autoridade que vinha do Senhor. Os outros irmãos também, filhos de Jacó, irmãos de José, eles também, eles entregaram a sua vida para Deus numa medida. E esta medida trouxe uma certa autoridade para a vida deles. E José, em contrapartida, se sujeitou à vontade de Deus, aceitou aquilo que Deus tinha como proposta de vida para ele, não voltou atrás. E José recebeu uma autoridade da parte de Deus por causa disso. Isso é, José não se conformou com as situações à sua volta, mas antes transformou as suas situações à sua volta através da sua conduta e da sua fé no Deus, Criador dos céus e da terra, fazendo com que ele recebesse de Deus uma autoridade superior à do seu pai Jacó e à dos seus irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, neste caso, conforme nós lemos, Jacó, aqui, olha aqui que ele falou, Jacó chamou seus filhos e disse,
ajuntai-vos, anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Você está entendendo o que Jacó estava fazendo com a família dele? Jacó estava liberando uma palavra sobre a vida da família dele, que eles iam viver segundo aquilo que ele tinha como autoridade. Jacó havia recebido uma autoridade de Deus e ele liberou sobre a vida dos seus filhos na mesma proporção da autoridade que ele recebeu. E o interessante que nós podemos ver aqui é que conforme ele foi liberando esta palavra, conforme Jacó foi soltando essa palavra sobre a família dele, todos os seus filhos se conformaram com aquilo que ele liberou. Aceitaram como normal. Isso vem nos mostrar o quão preocupante é uma pessoa servir a Deus, adorar a Deus, buscar a Deus, frequentar cultos e não ter a ideia de quem ele está servindo, a quem ele está adorando, quem é o Deus que ele está buscando. Porque quando você busca a Deus e não tem ciência que o Deus que te chamou e enviou seu filho para a cruz para morrer por você, e você não tem consciência disso, você aceita qualquer tipo de coisa que liberam sobre a tua vida. Você permite ser influenciado por palavras à sua volta devido à sua falta de posicionamento com Deus. O Espírito Santo de Deus não te guia. O Espírito Santo de Deus não te conduz. O Espírito Santo de Deus não ministra na sua vida diariamente. E por isso você acaba ouvindo palavras de pessoas que aparentemente parecem ter mais autoridade do que você, porque você não tem conhecimento de que Deus nos elegeu e que todos temos o direito à primogenitura, todos temos o direito a ser exclusivos para Deus, e você, por não entender isso, você aceita as palavras de uma pessoa que são liberadas sobre a sua vida como verdade. Absorve essas palavras e ainda vive essas palavras. Por falta de posicionamento teu diante de Deus, você se conforma com tudo aquilo que as pessoas falam, com tudo aquilo que as pessoas profetizam, com tudo aquilo que as pessoas liberam, quer sobre a sua vida ou sobre uma determinada situação. Uma pessoa conformada, ela é um tipo de pessoa que ela já foi trabalhada pelo diabo. Ela foi trabalhada na sua consciência, na sua vida, porque o diabo é astuto. Ele não te amaldiçoa. Ele faz você não andar com Deus. Ele faz você não buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Ele faz você não se posicionar diante de Deus, para que ele possa colocar em você o conformismo com aquilo que ele vai liberando. O diabo vai liberando sentenças, maldições, palavras contrárias na tua vida. E você, por não estar diante do Senhor posicionado de uma maneira que verdadeira, você não é um adorador verdadeiro de Deus, você finge adorar a Deus, parece que adora a Deus, é só uma representação. Quando você vai nos cultos, você lá busca a Deus. Quando você canta um louvor, você busca a Deus. Você não tem uma vida diária diante do Senhor, de realmente pensar no Senhor o dia inteiro, pensar nas coisas de Deus o dia inteiro. Tudo aquilo que o diabo vai liberando sobre a sua vida, você vai se conformando. Você vai aceitando, você vai achando que realmente é assim. E você se torna uma pessoa que vai aceitando todo tipo de sentença na sua vida. Por quê? Porque você se conforma com aquilo que é liberado pelo inimigo e não entende que Deus tem outro tipo de coisa para a sua vida. Quando foi liberado nas mídias sociais sobre o Covid-19, as pessoas acreditaram na sentença que foi liberada pelo falso profeta. Sim, porque o Covid-19 pode ter sido, sim, uma das profecias que foram liberadas lá em Apocalipse. Se você ler lá em Apocalipse, você vai ver, se eu não me engano é em 16, Apocalipse 16, um dos anjos lança a sua taça no ar, liberando um tipo de
sentença sobre a terra. Na palavra, lá quando você lê em Apocalipse, está escrito no Apocalipse 16. E o anjo liberou a sua taça no ar. Só que entenda o seguinte, a taça de Deus liberada pelo anjo é para aqueles que não têm comunhão com o Senhor. É para aqueles que se conformam com a vida que estão levando. É para aqueles que são pessoas que já estão envolvidas com as coisas pessoais e particulares, não negaram a si mesmo e não conseguem compreender o que Deus está fazendo no mundo. Eles se conformaram a tal ponto com o mundo, o inimigo conseguiu colocar na mente deles uma cauterização, cauterizando a mente deles e o coração deles endurecendo, para que eles não enxerguem que Deus está trazendo livramentos. As maldições que o inimigo consegue lançar na vida das pessoas, na realidade elas acontecem porque você não entende que Deus está lançando maldições sobre aqueles que se conformam com as situações que estão vendo. Com aqueles que não têm um posicionamento diante de Deus. Porque se você buscar a Deus, se você acredita que Jesus morreu por você, e você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você estará protegido pelo próprio Deus. O próprio Criador. As coisas que Apocalipse libera sobre as nações, o que Deus lança sobre as nações, você só aceita na sua vida e aceita que devem acontecer com você se você não tem entendimento. Você só perece se você não tem entendimento do que Deus está fazendo. Você não compreende, você se conforma com aquilo que está acontecendo. Então Deus liberou uma taça no ar aonde esse Covid-19 veio. Aí um governador do estado disse que o comando está no poder dele e que você deve usar máscara, estar no distanciamento e tomar vacina. Se você aceitar isso como verdade suprema, absoluta, que sem isso você não consegue ter proteção da parte de Deus, vai ser isso que você vai viver. Você se conformou com aquilo que foi liberado pelo governador, pelo governo. Mas quando você tem um posicionamento diante de Deus, você está buscando a Deus, está cheio do Espírito Santo de Deus, está realmente cheio da unção de Deus, você não aceita essa sentença. Você não se conforma quando é liberado qualquer tipo de coisa que não seja a vontade de Deus na sua vida. E aí o que acontece? Quando você não se conforma com as coisas que estão acontecendo à sua volta, você vai buscar em Deus a proteção necessária para que aquilo não te alcance. Para que aquilo não venha na sua vida. Você não vai permitir que as palavras, que a língua que se levanta contra a tua vida, você deixe assim acontecer de boa. Você se conformar com aquilo. A boca começa a sentenciar a sua vida e você aceita como normal, como comum. Você chega diante de um médico, o médico fala, você está doente, você tem que tomar remédio, você aceita. As pessoas dizem que você tem que pagar plano de saúde, porque senão você não vai ter saúde, você aceita. As pessoas dizem que a crise está grande, que você não pode arrumar um emprego, você não pode ganhar dinheiro, você aceita. Por quê? Porque você já está conformado. Você se conformou com aquilo que foi liberado, com a palavra que foi liberada. E a palavra de Deus diz assim, que toda palavra que se levanta contra nós, nós temos o direito de condená-la em juízo. É isso mesmo. A palavra de Deus diz isso, que toda arma forjada contra você não prosperará, e toda língua que usar contra você, você condena em juízo. Então, como é que você vai condenar em juízo se você não está andando com o justo juiz? Se você não está buscando o justo juiz? Então você tem que tomar muito cuidado com as pessoas à sua volta, principalmente pessoas que têm autoridade. Seus pais, líderes de igrejas, avós, governadores, presidentes. Essas pessoas, elas têm autoridade na vida delas. Mas se você se conformou em se colocar debaixo da autoridade dessas pessoas, acima da autoridade de Deus, isso é, a autoridade de Deus na sua vida é menor do que a autoridade das pessoas e o que elas falam, você vive aquilo que eles falam. Acontece na tua vida aquilo que eles profetizam. Isso eu chamo de falso profeta.
Quem é o falso profeta? O falso profeta é aquele que profetiza, que libera palavras sem autorização de Deus, sem que Deus dê uma ordem. A falsa profecia não quer dizer que a pessoa não serve a Deus, não acredita em Deus. Toda palavra que é liberada sem que Deus tenha dado a ordem para ser liberada, vem de falso profeta. Ele está se aproveitando de determinadas passagens na Bíblia, de determinadas coisas que existem na Bíblia, ou de ele ser alguém que está na casa de Deus e serve a Deus, para sentenciar a vida das pessoas, e elas, por estarem conformadas com aquilo que ele libera, aceitam de bom grado. Foi o que aconteceu aqui na vida de José e dos irmãos deles. Jacó não tinha autoridade para liberar a palavra sobre a vida dos seus filhos, haja vista porque, se você analisar, se ele tivesse autoridade, ele não estaria liberando essas palavras que ele liberou. Leia com mais atenção que você vai ver. São palavras realmente que não são próprias de vinda do Espírito Santo de Deus. Deus não havia dito que fez uma aliança com o povo de Israel? Como que Jacó poderia liberar uma palavra dessa se ele estivesse debaixo da autoridade de Deus? Se ele estivesse debaixo de uma direção do Espírito Santo de Deus? Então, o fato de uma pessoa acreditar em Deus, de ela ter andado com Deus, não quer dizer que toda a palavra que ele libera, você deve aceitar, você deve concordar, você deve se conformar com isso, achando que deve acontecer na tua vida. Toda palavra liberada por uma autoridade, quer seja ele médico, quer seja ele professor, quer seja ele advogado, quer seja ele, seja lá quem for, presidente, pastor, apóstolo, bispo, seja ele quem for. Toda sentença que ele libera sobre a sua vida, você deve primeiro buscar em Deus. Você não pode se conformar com tudo aquilo que as pessoas falam. Você tem que buscar em Deus para que Deus te liberte, para que Deus transforme o teu entendimento, Ele renove. Deus ele vai renovar o teu entendimento para que você possa ter os pensamentos do jeito que Ele quer que você pense. Esse Covid-19 era para os crentes estarem glorificando a Deus, mostrando o poder que a Igreja de Jesus Cristo tem na terra. Isto é, Deus liberou uma sentença sobre as nações do Covid-19, que foi o anjo que liberou a taça, lá em Apocalipse. Porém, essa sentença está sobre as nações. Aqueles que se conformaram em não buscar a Deus. Aqueles que não estão debaixo da autoridade de Deus. Aqueles que não receberam a autoridade de Jesus Cristo sobre a sua vida. Mas como igreja de Jesus Cristo, você não pode se conformar e aceitar isso na sua vida. Você não pode aceitar isso como normal, como comum. Você precisa se levantar na autoridade de Jesus Cristo e permitir que o Espírito Santo de Deus te proteja. O Espírito Santo de Deus te guie. Porque veja bem, deixa eu te explicar uma coisa. Nós estamos caminhando para um momento na Igreja de Jesus Cristo, onde você vai ter que mostrar realmente qual é a tua fé. Você vai ter que expor a tua fé. Você vai ter que revelar realmente aonde está a tua fé. Agora eu te pergunto, se tudo que acontecer você aceitar de bom grado na tua vida, você achar que não é assim mesmo e se conformar, primeiro eles começam dizendo que você precisa de ter um plano de saúde. Daqui a pouco você precisa de um médico. Daqui a pouco, sem o médico, você não consegue viver. E aí o que acontece? Você vai aceitando essas sentenças. Você vai aceitando isso daí e pior que você não é curado. E pior que você não é sarado. Você tem que tomar cuidado, o inimigo é astuto, ele é sutil. Você tem que entender que você vai depender do médico na medida que Deus permitir que você dependa. Mas você não deve se conformar. Você não deve aceitar tudo aquilo que você está vivendo na tua vida como se fosse normal e você depender de um ser humano para te curar mais do que o próprio Deus. Você foi chamado como igreja de Jesus Cristo. E como igreja de Jesus Cristo, você precisa se posicionar contra toda a palavra que vem contra a tua vida. Quando Jacó liberou essa sentença sobre os seus filhos, eles ficaram quietos.
Tamanha a falta de comunhão que eles tinham com o Deus que criou eles, que fez uma aliança com eles. Mesmo Deus dando grandes livramentos para eles, tiraram eles da morte, livraram eles da morte de fome, deram terras para ele numa terra pagã, eles foram morar lá, ainda assim o povo não se posicionava. Meu querido, você precisa entender que Deus não te chamou para frequentar a igreja. Deus não te chamou para fazer vigília para Ele só quando a igreja chama. Deus não te chamou para fazer jejum quando a igreja te chama para fazer jejum. Deus não te chamou para orar quando a igreja te chama para orar. Deus não te chamou para louvar quando a igreja te chama para louvar. Deus te chamou para fazer essas coisas diariamente. Tem que ser um hábito na sua vida. Deus precisa ocupar o primeiro lugar na sua vida, senão você não vai suportar o que Deus está para trazer sobre a terra. Deus vai provar a todas as nações. Não pensa que você vai escapar, que você vai ficar de lado. Ai, mas eu sou crente, Ronaldo. Eu dou dízimo, eu dou oferta. Eu vou para a igreja em todos os cultos. Você não vai escapar, são toda a terra. Toda a terra vai passar pela situação que Deus vai trazer. A questão que você tem que se perguntar é o quanto no teu coração e na tua mente existe o conformismo. O quanto você tem se conformado com a sua vida e não tem buscado essa nova vida que Deus está querendo te dar. O quanto você tem se conformado em viver a tua própria vida do jeito que você quer. Se você realmente não se conforma em viver como você quer e está querendo viver aquilo que Deus tem para a sua vida, então é necessário que você comece a andar segundo aquilo que você está buscando em Deus. Não existe outro caminho. O teu pastor não vai te livrar. A tua igreja não vai te livrar. Tudo que você fizer humanamente não vai te livrar. O que vai te livrar é como você está com a tua vida diante de Deus, diante do teu Criador, diante daquilo que Deus tem para a tua vida. O teu posicionamento diante do Senhor é que vai fazer com que você possa, então, fazer com que toda a língua que falar contra você não te fira, não te derrube, não te machuque, não te destrua, não te roube. Porque o inimigo quer isso. Ele vem para roubar, ele vem para matar e ele vem para destruir. Só que ele vem de maneira sutil. Ele vem primeiro tirando a tua fé, tirando a tua comunhão com o Senhor. Porque ele sabe que se você buscar o Senhor e se encher do Espírito Santo de Deus, você vai ter discernimento para perceber a ação dele à sua volta. Através de pessoas, através de situações. Mas quando você não está próximo do teu Deus, o Criador, você finge ser um crente. Você é um artista, um crente artista, um ator, uma atriz. O inimigo sabe disso. E ele vai entrando, e ele vai colocando palavras, vai colocando sentença. Por que Jacó liberou essas palavras? Porque ele estava contaminado. Porque dentro dele ele já estava contaminado. Ele não tinha o que nós temos hoje, nós temos todo esse conhecimento, esse entendimento. Nós temos, meu amado, a morte de Jesus na cruz. Nós temos a vida de Jesus que se você estudar, você analisar, você meditar em tudo aquilo que Jesus fez, duvido que você vai conseguir ser enganado pelo diabo. Você não vai mais se conformar. Tudo aquilo que Jesus fez foi uma amostra do que pode acontecer na tua vida se você buscar a Ele. Ou você acha que Jesus morreu e não pode mais acontecer na tua vida? Ai, Ronaldo, Jesus curou na época dele, quando ele estava vivo. E depois ele não ressuscitou? Ele não ressuscitou e deixou o Espírito Santo aqui para nos dar o consolo e para nos dar essa mesma autoridade? Então para de ter essa mente de conformismo e se conformar com tudo o que acontece na tua vida. Não, vai no altar, vai no Senhor, vai dobrar os seus joelhos em nome de Jesus. Vai ter comunhão com teu Deus, o Criador dos céus e da terra. Larga esses deuses criados, que não podem fazer nada pela tua vida.
Até quando você vai ficar adorando deuses criados, achando que ter essas coisas que você tem é o suficiente? Ah não, mas eu tenho esse pouquinho aqui, tá bom. Para em nome de Jesus. Deus tem muito mais para a tua vida. Você precisa se posicionar diante de Deus. Deus, quando te chamou, não foi para você viver bênçãos liberadas pela boca dos homens, mas foi para viver bênçãos liberadas pela própria boca do Senhor. Pela boca do Espírito Santo, pela boca de Jesus. Até quando você vai buscar a Deus através de outras pessoas? Então, em nome de Jesus, não se conforme com as coisas que estão acontecendo na tua vida, dizendo que, não, mas nós estamos no tempo do fim. E daí que nós estamos no tempo do fim? Você tem autoridade para poder rejeitar tudo aquilo que não é a vontade de Deus na tua vida. Você não tem que aceitar coisas na tua vida que não seja de Deus. Entre em guerra espiritual, luta contra esses demônios, luta contra esses espíritos imundos que estão querendo entrar na tua vida e tenha vitória em nome de Jesus. Não se conforme, só aceite aquilo que vem de Deus. Tudo aquilo que Deus liberar sobre a tua vida, isso sim você pode sim aceitar, porque é bom, é perfeito e é agradável. Não descanse enquanto você não vê a tua mente transformada, os teus pensamentos transformados, para você enxergar segundo aquilo que Deus quer. O conformismo no teu coração vai te levar à ruína, vai te fazer descer cada vez mais. Em nome de Jesus, toma posse da vitória. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevalecer e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, imutável és, Jesus, te adoramos. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, que vem
Deixa o céu descer, deixa o céu tomar conta da tua vida. Deixa, simplesmente deixa, tá? Chega de ser complicado, atrapalhado, confuso, questionador. Deixa, acredita e vamos. Deixa. Ser salvo, ser livre, ser feliz, ser abençoado é simples. Deixa o mover do sobrenatural invadir esse lugar, invadir esse lugar. Deixa o ambiente do céu descer sobre nós. Tem que ouvir uma voz de anjo aqui. Sobre nós, o céu se abre e a igreja se rende perante tua glória. O céu se abre e a igreja canta tua glória, tua glória, tua glória. Vejo o céu descer com tua esta glória está aqui. Deixa o mover do sobrenatural. Invade, Senhor. Invadir esse lugar. Invadir esse lugar. Deixa o ambiente do céu descer sobre nós, sobre nós. O céu se abre e nós nos rendemos perante tua glória, Deus. O céu se abre e nós cantamos tua glória, tua glória. Vejo o céu descer com tua glória. Vem, Senhor. Majestade declaramos, Santo, Santo. Vem agora. Levante as tuas mãos sobre nós com tua glória. Vem com tua glória. Com tua glória. Vem com teu poder, Senhor. Vem agora. Vem sobre nós. Sobre nós. Vem sobre a nossa casa. Com tua glória. Vem sobre os nossos filhos. Com tua glória. Vem com a tua glória. Vem com teu poder. Vem agora.
Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, dom
coração, toda a minha alma, com todo o meu espírito. Obrigado. Oh, Senhor, que esse louvor possa expressar a gratidão que cada um de nós tem de ti. Aquele que não existia vira um vulcão. E a gente tem uma certeza: o que eu não fizer, certamente Ele fará. Mesmo na tribulação,